Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Seja bem-vindo à nossa aula de gestão de projetos. E o nosso encontro de hoje é sobre abordagem ágil de gerenciamento de projetos. Nós já falamos da abordagem preditiva ou abordagem tradicional nos encontros anteriores e hoje eu vou defender com vocês a importância do ágil. Bem, nas aulas anteriores, então, só para rememorar e relembrar um pouco, nós vimos a gestão de projetos, o que é projeto, as competências do gerente de projetos. O gerente de projetos, ele é praticamente um maestro numa orquestra, onde ele é responsável por organizar as coisas. Quem entra, em que momento, que tipo de técnica deve utilizar. O gerente de projetos é essa pessoa que organiza a transformação nas empresas. O gerente de projetos é um agente de mudanças. Nós vimos também o Guia PMBOK, nós vimos que o gerenciamento de projetos, segundo o Guia PMBOK, ele é organizado por 10 áreas de conhecimento, 5 grupos de processos e ciclo de vida de projetos. As 10 áreas de conhecimento são temas, né? É uma visão didática que te ajuda a relembrar quando você estiver participando de um projeto, de uma reunião. É interessante que você saiba as 10 áreas de conhecimento para pensar se não falta planejar alguma coisa naquele momento. Os grupos de processos já é uma visão mais prática, é a visão de como os projetos acontecem no mundo real. E o ciclo de vida de projeto são aquelas fases típicas do tipo de projeto que você está trabalhando. Nós vimos também uma visão geral do que é projeto preditivo, ágil, híbrido, como escolher esses projetos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje. Vimos que o Guia PMBOK não é uma metodologia. Dessa forma, nós não devemos seguir exatamente o que está escrito no guia. O guia é um conjunto de práticas, uma boa prática que você adota ou não, se desejar, dependendo do contexto do projeto. E vimos também as estruturas organizacionais, estrutura projetizada, estrutura funcional, estrutura matricial, que elas influenciam nos resultados dos nossos projetos, bem como vimos que uma das estruturas que pode ter dentro da estrutura organizacional da empresa é justamente o escritório de projetos, ou PMO, que nada mais é do que um departamento de projetos na empresa. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre abordagem ágil de projeto. Então, primeiramente, eu vou discutir com vocês o contexto, a importância, a definição de métodos ágeis. Vou falar um pouquinho do Manifesto Ágil, como que foi criada essa ideia da agilidade, especialmente na área de tecnologia da informação. Aí nós vamos tratar sobre a abordagem ágil, as principais aplicações que existem, e vou detalhar um pouco mais o Scrum. Vocês têm várias abordagens ágeis, e a gente vai ver as principais delas aqui na disciplina numa visão geral, mas em 70% dos casos que vocês forem trabalhar com gestão de projetos com abordagens ágeis, provavelmente a abordagem ágil escolhida vai ser Scrum. Pela contextualização, né? Nós estamos num mundo que hoje é chamado de VUCA. Eu tenho certeza que a maioria absoluta de vocês já conhece essa expressão. O que é o VUCA? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. No passado, as coisas eram muito mais simples, muito mais fáceis de se entender. Se nós pegarmos como exemplo aqui a nossa relação ensino-aprendizagem. Quando eu fui convidado pela primeira vez para lecionar em cursos de pós-graduação, eu ainda trabalhava no LACTEC, Institutos LACTEC, lá em Curitiba, que é uma empresa que desenvolve soluções de energia. Inicialmente começou desenvolvendo soluções de energia para a Copel, hoje desenvolve soluções de energia para o Brasil inteiro. Eu trabalhava no LACTEC, ficava lá no Centro Politécnico, na Universidade Federal do Paraná,
E numa sexta-feira, final da tarde, estava indo para casa no estacionamento lá da UFPR e recebi um telefonema de uma pessoa me convidando para dar aula num curso de pós-graduação. Isso foi em 2002, foi o segundo curso de pós-graduação em gestão de projetos que nós tivemos aqui no Paraná, e talvez um dos primeiros aí do Brasil, com certeza. Naquele momento, quando eu fui convidado, eu sabia exatamente o que eu deveria fazer. Eu deveria entrar em sala de aula e eu seria responsável por conduzir toda a aula por conta própria, presencialmente, para os 20, 30 estudantes daquela turma. Hoje as coisas são mais diferentes, nós temos mais oportunidades, mais tecnologias, mais opções, e as coisas mudam numa velocidade fantástica, né? Então essa é a ideia do volátil, tudo muda, as coisas parecem que são reais e depois não são mais reais, né? Enfim, hoje existem várias maneiras de se fazer uma relação ensino-aprendizagem. Será que eu vou trabalhar com um canal de Hotmart? Será que eu vou trabalhar com o YouTube? Será que eu vou trabalhar no Instagram? Será que eu vou trabalhar, enfim, WhatsApp? Eu tenho uma série de ferramentas que eu posso utilizar para fazer um treinamento. Eu tenho muito mais opções e eu preciso testar muita coisa. Como eu preciso testar muita coisa, eu acabo aprendendo rápido e fazendo rápido, e isso tem tudo a ver com a agilidade que a gente está discutindo. Nós temos muitas incertezas, né? Uma prática que funciona, por exemplo, uma aula que eu estou fazendo, eu estou gravando com o Zoom essa aula de hoje. Uma aula que hoje eu estou fazendo com o Zoom, que talvez pareça apropriada para determinados momentos, pode não ser mais apropriada em outros momentos. Uma abordagem de ensino-aprendizagem, um modelo que pode ser apropriado hoje, uma técnica, pode não ser apropriada daqui a alguns dias. Então nós temos que testar muita coisa, nós temos muitas incertezas e as coisas estão muito mais complexas, né? Por que as coisas estão mais complexas? Porque existe mais informação disponível, mais gente envolvida, mais interfaces para serem gerenciadas, mais interesses, mais conhecimento distribuído. Então as coisas estão muito mais complexas no passado, e o ambíguo no sentido que não existe mais certo ou errado. Não existe mais ou é A, ou é B, ou é certo ou é errado. Parece que tudo nessa vida hoje pode ser que sim, pode ser que não, depende do que a gente prefere fazer. Esse contexto acaba levando ao surgimento dos métodos ágeis, né? O pessoal de tecnologia da informação, eles estavam com muita dificuldade para gerenciar software usando as práticas mais tradicionais de gerenciamento de projetos. Então, eles resolveram criar práticas mais leves de gestão de projetos. E essas práticas mais leves acabaram trazendo resultados interessantes. Até que chegou um momento que eles decidiram se reunir para definir o que seria exatamente uma prática mais leve de gestão de projetos e como isso poderia ser divulgado, difundido no mercado. Então, 17 profissionais se reuniram para discutir isso daí, e foi nessa reunião que eles criaram a terminologia ágil, ou métodos ágeis. Bom, os métodos ágeis, na verdade, o método ágil, ou a expressão método ágil, é um guarda-chuva para vários tipos de aplicações que são aderentes ao que eles entendem que pode ser classificado como método ágil. Então, o método ágil é um grande guarda-chuva onde eu posso ter uma série de frameworks, uma série de ferramentas e técnicas, uma série de metodologias que podem ser aderentes aos métodos ágeis. Eles criaram um manifesto ágil com a seguinte diretriz: olha, se o método ou abordagem de gestão que você está usando é aderente ao manifesto ágil, então você tem uma abordagem ágil. Esse manifesto ele é composto por 4 valores, 12 princípios, né, que norteiam essa abordagem ágil para gerenciamento de projetos, para gestão, para transformação das coisas. Pessoas, interações entre elas são mais importantes do que processos e ferramentas. Então eu foco no ser humano, você conversar com as pessoas, saber o que está acontecendo. Né? Você não criar soluções para o cliente sem perguntar para o cliente o que ele quer. Isso acontece, né, com frequência. As pessoas sentam no escritório e querem definir requisitos no escritório sem conversar com o cliente. Software funcionando mais importante que documentação abrangente. Porque no passado existia muitos movimentos de qualidade, de documentar para permitir rastreabilidade de documentos, etc. Saber onde foi feita a mudança, por que foi feita a mudança. O pessoal falou o seguinte: gente, olha, se o sistema estiver funcionando, isso é mais importante eu entregar esse valor do sistema funcionando do que eu ficar pensando em preencher documentação.
Colaboração com o cliente é mais importante do que negociação de contratos, no sentido de que eu tenho que estar junto do cliente. Isso é mais importante do que ter regras contratuais, né? E respostas rápidas a mudanças, mais importantes do que seguir o plano. O que é agilidade? Agilidade é ser flexível, né? Flexibilidade. Então vamos lá, resposta rápida mais importante que seguir o plano. Mas isso, para mim, isso já é intrínseco da gestão de projetos, né? Para mim, flexibilidade e gestão de projetos é quase que uma mesma palavra. Quando você fala em gestão de projetos, você tem que aprender a ser flexível. Quais são os 12 princípios do Manifesto Ágil? Aqui eu vou passar rapidamente, porque vocês têm esse conteúdo no material didático e tenho certeza que vocês já devem ter acessado o Manifesto Ágil em outras ocasiões. Mas, enfim, nós temos também 12 princípios, né? A maior prioridade é satisfazer o cliente por meio de entregas antecipadas e contínuas, né? É uma falha muito grande, e eu já passei por essa falha, né? Quando você trabalha muito e vai entregar para o cliente só lá no final, e o cliente fala, olha, ficou bom, mas não era isso que eu precisava, né? Não era exatamente isso que eu precisava. Se fosse um pouquinho diferente, seria melhor ainda. Então, entregas de valores, a ideia é sempre gerar valor. Quanto antes eu gerar valor, qualquer tipo de modelo de gestão de projetos que você estiver pensando, você tem que olhar se o seu planejamento é orientado para valor. Processos ágeis se adequam rapidamente à mudança. Então, fazer mudança não é um problema, né? A gente deve fazer mudança, deve aceitar a mudança é desejada desde que ela gere valor para o cliente. Entregar software de trabalho com frequência, em curto prazo, empresas e desenvolvedores trabalhando juntos, né? É importante que as pessoas estejam colocadas numa mesma sala, é ideal, né? Claro que nem sempre a gente pode fazer isso, e a gente tem adaptações de métodos ágeis que não precisam trabalhar na mesma sala, né? Mas sempre que a gente estiver junto, é mais interessante, porque isso favorece a comunicação. Construir projetos em torno de indivíduos motivados é muito importante, né? Você entender que os resultados eles vêm da capacidade cognitiva das pessoas. E as pessoas têm uma capacidade cognitiva melhor se elas estiverem mais motivadas para fazer o trabalho. Método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para um time, e a conversa cara a cara é o ideal. Então não existe método melhor do que conversa cara a cara para você passar informações para o time. Software funcional é a principal medida de progresso. Eu preciso ter entregas e preciso estar dando certo. Processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável, a contínua atenção à excelência técnica, né? O foco em ter excelência é uma coisa que a gente não pode deixar de ter atenção. Simplicidade é outra questão que deve reduzir retrabalho, você trabalhar com o simples, colocar aquilo que é o mínimo necessário para fazer as coisas e dar mais um passo adiante. As melhores arquiteturas e requisitos de projetos emergem de equipes autogerenciadas, então esse é um outro conceito de ágil. Você dá um empowerment, né, para a equipe, se é que esse termo pode ser usado nesse local, mas enfim, você dá poder para a equipe para que ela tome as decisões, seja do seu planejamento, de como organizar, quem vai fazer o quê, quando vai fazer, né? As equipes decidem tudo isso. Tá? Intervalos regulares para o time se tornar mais efetivos e ajustar o seu comportamento. Enfim, quando que a gente vai aplicar os métodos ágeis? Eu já conversei com vocês que a escolha por um método ágil ou um método preditivo, um método mais tradicional, ela está muito ligada ao ciclo de vida do projeto, se o projeto pode ou não ser planejado com métodos ágeis, né? Mas existem outras características que a gente precisa pensar. Então, eu acho que um dos primeiros pontos a se pensar, sem dúvida, é o ciclo de vida. Se o ciclo de vida que nós estamos trabalhando, ele permite esse desenvolvimento incremental. Por exemplo, na fabricação de aeronaves, né, eu estou lá construindo um avião, eu não posso fazer o avião pintar, terminar e depois voltar um pouquinho atrás. Eu queria colocar mais 3 fileiras de lugares. Será que dá para fazer? Não dá, né, gente? Na construção civil, né, não dá para você construir o prédio e depois decidir, puxa, eu queria colocar um salão de festa ali no primeiro andar. Vamos quebrar tudo? Não funciona. Então, assim, existem alguns tipos de projetos que você não consegue voltar atrás, alguns tipos de cirurgias que você faz, né? Então, em qualquer área de conhecimento, tem coisas que dá para você ir, voltar e refazer, e tem coisas que não dá. Tá? O envolvimento ativo do cliente ao longo do projeto é fundamental para a gente trabalhar com métodos ágeis, porque uma vez que a gente não tem planejamento, quando eu tenho planejamento, eu tenho registrado o que foi solicitado. Quando eu tenho um planejamento de
curto prazo, eu preciso envolver o cliente para ver se esses meus tiros de curto prazo estão alinhados com o que o cliente precisa, ok? A equipe tem que ter maturidade para ter esse autogerenciamento, senão fica difícil, né? Uma vez que a ideia é que a equipe se autogerencie, se a equipe não tiver maturidade, fica muito difícil. Né? E o valor do projeto tem que estar claramente definido. O que eu vou entregar lá no final. Que fatores que influenciam a escolha por um método ágil? Né? Essa visão é uma visão que está no guia ágil do PMI. Okay? Então o PMI tem uma série de guias, o guia PMBOK é só um dos guias, já comentei isso com vocês, né? Mas existem, acho que mais uma dezena de guias, no mínimo, acho que são 16 ou 17 guias, se não me falha a memória, e o guia ágil é um dos guias que o PMI tem. No guia ágil tem um modelo para que a gente escolha se o projeto ele deve ser preditivo, ágil ou híbrido. Tá? E o que norteia essa escolha é um questionário, eu não estou com um questionário aberto aqui para vocês, eu fiz um resumo. Né? Primeiro, aceitação dos envolvidos. Né? Será que as pessoas elas aceitam trabalhar com métodos ágeis? Algumas empresas aí mais tradicionais talvez não aceitem trabalhar com métodos ágeis. São mais acostumadas com métodos preditivos e vão ter dificuldade para entender o porquê que a gente trabalha com métodos ágeis. Se existe confiança na equipe, provavelmente é mais fácil trabalhar com métodos ágeis. Se não existe confiança na equipe, provavelmente é melhor trabalhar com preditivo. Se a equipe tem ou não poder para decidir, se a equipe não tem poder decisório, fica difícil trabalhar com métodos ágeis. Uma vez que a equipe tem que ser autogerenciada, fica difícil. Né? Tamanho da equipe, eu posso trabalhar com métodos ágeis com equipes grandes, mas a coisa funciona muito melhor e foi feito para trabalhar com equipes pequenas, que tem uma comunicação mais intensa, mais direta. Eu devo quebrar o meu projeto em pequenos produtos ou pequenos desenvolvimentos para que times pequenos possam fazer esse trabalho. Nível de experiência, uma equipe que não tem maturidade, fica difícil trabalhar com ágil, né? Uma equipe mais experiente, ela já consegue se resolver com mais facilidade. O tipo de acesso ao cliente, se eu consigo conversar com o meu cliente, melhor trabalhar com ágil. Se é mais difícil conversar com o cliente, provavelmente é melhor trabalhar com preditivo, porque eu vou documentar aquilo que ele falou nas poucas reuniões que eu tive com ele. Se tem muita probabilidade de mudança no projeto, provavelmente é melhor trabalhar com ágil. A questão de criticidade de produto, aqui não é um consenso entre todas as pessoas, mas assim, quando o produto é mais crítico, muita gente defende, né, eu particularmente acho que eu ainda acredito nisso daí, mas sei que não é um consenso, problemas mais críticos, digamos assim, eu estou trabalhando com segurança para o desenvolvimento de aeronaves. É um tipo de solução que ela precisa ser planejada com antecedência, com critério, com cuidado, com qualidade. Uma cirurgia tem que ser planejada com critério, com muita qualidade. Né? Então, assim, soluções mais críticas, como cirurgias, aeronaves, alguns sistemas aí de segurança. É importante que você tenha um plano mais estável e que você não fique experimentando coisas ao longo do caminho. Isso quando a gente fala numa visão mais macro, né? Claro que na execução da tarefa, no micro, se as pessoas quiserem trabalhar uma organização mais ágil ali na sua organização, não há tanto problema. Mas assim, o projeto como um todo ele tem uma tendência, tudo aqui é tendência, né? Tem uma tendência de ser mais preditivo quando você tem mais criticidade. E se há possibilidade de ter uma entrega incremental. Quando é possível ter uma entrega incremental, né, que eu posso ir fazendo, testando, provavelmente é melhor trabalhar com métodos ágeis. Mas, enfim, para cada um desses elementos aqui tem algumas questões que a gente tem que responder e dependendo da pontuação que a gente atinge, nós vamos cair numa determinada região do gráfico e de acordo com a distribuição que eu tenho das respostas que eu coloquei no gráfico, eu vou perceber se eu estou mais direcionado para trabalhar com ágil, mais direcionado para preditivo, para híbrido e assim por diante. Então essa é uma das maneiras aí que a gente pode trabalhar para fazer essas escolhas. Bom, entre os métodos ágeis, né, entre os mais conhecidos, né, isso que a gente vai ter referência lá no livro de vocês, depois vocês podem aprofundar essa leitura lá no livro, né? O Scrum, família Crystal, FDD ou FDD, o DSDM, ou Dynamic System Development Method, o Extreme Programming,
o Agile Unified Process e o Lean Software Development. O Lean aí é do Lean que vem o Kanban também. O Kanban também foi criado a partir do Lean. Aliás, a visão do ágil está muito alinhada à ideia do Lean, por isso que o Kanban já existia antes dos métodos ágeis, né? O método Kanban, que foi criado depois para os métodos ágeis, a ideia de Kanban nada mais é do que um processo puxado através de cartões, né? São cartões que dão transparência ao processo de execução. E o método Kanban foi criado a partir dessa visão que nós tínhamos, então, do pensamento enxuto ou da produção enxuta dos métodos Leans que existiam antigamente. E aí, a partir do Manifesto Ágil, foi adaptado também essa visão que veio lá do Toyota, de sistema Toyota de produção já de algumas décadas atrás, né? Com o método ágil, isso foi adaptado através do método Kanban também. Eu vou falar mais do Scrum, como eu coloquei para vocês. Se vocês trabalharem com o Scrum e Kanban juntos, né, provavelmente vocês vão resolver o problema da maioria das empresas. Ela é a abordagem mais difundida, então, como eu já comentei com vocês, tem como pilares a transparência, inspeção e adaptação, que tem tudo a ver com ágil, né? As pessoas sabem o que cada um está fazendo. Você tem essa liberdade de inspeção no sentido de verificar para melhorar as coisas, e adaptabilidade, que é intrínseco do gerenciamento de projetos, mas que fica muito mais latente quando a gente fala em métodos ágeis, né? Ela aplica o conceito de time boxing. O que é o time boxing? O time boxing é um conceito que você define períodos de tempo para você fazer alguns tipos de trabalho. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com um time boxing de 20 minutos na minha organização pessoal do meu dia, e a cada 20 minutos eu faço um trabalho focado de alguma coisa. Então, isso é um time boxing de organização de agenda. Então, o Scrum aplica esse conceito de time boxing, né, e a ideia seria um time boxing de 2 a 4 semanas. É claro que tem gente que adapta ao método, e é comum você ter sprints aí de 1 semana também, não é incomum no mercado, mas a teoria do Scrum, ela coloca lá o time boxing de 2 a 4 semanas. Né? Então, em intervalos de 2 a 4 semanas, você vai escolher, ou é 2, ou é 1, ou é 4, ou é 3, para aquele determinado projeto. Então, digamos, você escolheu que a sua sprint vai ser de 4 semanas. Tá? E aí você vai planejar com a equipe o que você vai fazer nessas 4 semanas da sprint. Tá? O Scrum tem eventos formais, né, que são as reuniões de planejamento da sprint, a reunião diária, a reunião de revisão de sprint, e a retrospectiva, que eu vou detalhar isso aí com vocês nos próximos slides. Tá? O Scrum Master, a ideia do Scrum Master é aquela pessoa que ele organiza as coisas. Ele tem que garantir que as pessoas estão seguindo o método da forma como deve ser seguido. Tá? Então, eventualmente, o Scrum Master ele vai ter que chamar a atenção de algumas pessoas, você não está seguindo o método, vamos ajustar isso daí, né? Por exemplo, você definiu que você tem uma quantidade de afazeres aí para as próximas 3 semanas, que é a sua sprint, e aí vem alguém lá do cliente e fala, não, mas coloca mais essa funcionalidade nessas 3 semanas que surgiu essa urgência, aí o Scrum Master ele vai interferir. Ele vai dizer, olha, o método não é assim que funciona, vamos avaliar isso daí. É claro que a gente tem que entregar valor para o cliente, isso vai ser analisado, né? Mas o Scrum Master ele vai sempre defender que o método seja aplicado da melhor maneira possível. Então ele vai querer garantir que cada um faça o seu papel, que as pessoas não interfiram nos papéis dos outros, que as pessoas sigam com rigor os artefatos que devem ser seguidos para que o Scrum funcione. Existe o Product Owner, né? O Product Owner ele digamos assim, ele é o representante do cliente, ele que sabe o que o produto deve ter, então ele vai estar interagindo de maneira muito intensa com o cliente e ele vai garantir que as entregas previstas no backlog, que a gente vai falar adiante, né? Naquela lista de entregas ou nos requisitos do projeto, estão sendo desenvolvidas com a qualidade que o cliente espera. Então a ideia do Product Owner é você guardar que o produto esteja sendo feito conforme foi solicitado. E a equipe de desenvolvimento, ou o time de desenvolvimento, né, são as pessoas que vão fazer o desenvolvimento. Então, naquela ideia da sprint, quando a gente faz o planejamento da sprint, o Scrum Master ele vai ajudar a organizar essas reuniões para que elas aconteçam, vai definir se a sprint tem 1 semana, 2, 3 ou 4, né, algo nesse sentido. E aí as pessoas, né, o próprio time vai se auto-organizar de quais atividades, o que cada um vai fazer durante, digamos, essas 3 semanas que foram definidas.
Então, digamos que você tem um aplicativo lá que tem, sei lá, 30 funcionalidades que você tem que desenvolver para pôr ele para funcionar. E nas próximas 3 semanas foi escolhida 2 ou 3 aplicações para serem realizadas. A própria equipe vai se organizar como ela vai fazer isso. Então, o time de desenvolvimento é responsável por se auto-organizar segundo o que eles acham que é mais interessante. O Scrum possui artefatos, né? Eu já comentei com vocês, né? O Product Backlog, o Sprint Backlog, eu vou detalhar esses dois na sequência aí. A Sprint Planning Meeting, que é a reunião de planejamento da sprint, onde eu vou definir o que será feito naquela sprint. Eu tenho uma reunião diária, essa reunião diária que é mais curta, a gente vai ver na sequência também a definição disso aí, onde você vai verificar o que foi feito, o que deu certo, o que deu errado e o que tem que ser feito nas próximas 24 horas. A Sprint Review, que é a revisão da sprint, e a Sprint Retrospective. Vamos lá. Primeiro, o que é backlog, né? O backlog nada mais é do que uma lista de coisas que eu tenho que fazer. Então, a gente pode pensar que é uma lista de requisitos, uma lista de funcionalidades, uma lista de entregas. São as partes do produto que devem ser feitas, né? Então, o exemplo que eu falei, né? Você tem um aplicativo que tem 40 funcionalidades no total desse aplicativo. Então, essas 40 funcionalidades é o backlog do aplicativo como um todo. E existe o backlog da sprint. Você vai escolher uma parte do backlog, daquelas 40 funcionalidades que você tem que desenvolver, você vai escolher 2, 3, 5 funções ou funcionalidades que podem ser desenvolvidas na próxima sprint para constituir o backlog da sprint, que nada mais é do que o que será feita naquela sprint, o que será feito naquela sprint. Aí, então, em relação aos artefatos, né, já comecei a comentar aí a reunião de planejamento da sprint, é uma reunião que pode levar até 8 horas, né, claro que você pode fazer uma reunião menor, né, mas você vai definir o trabalho que vai ser feito na sprint, porque, entre aspas, ali um mês, porque pode ser 4 semanas, mas pode ser menos tempo do que isso, né. Existe a reunião diária. Essa reunião é uma reunião muito curta, né? O pessoal costuma fazer 15 minutos, sempre no mesmo local e horário, para garantir que tem uma sistemática, que tem um ritmo, que as pessoas estão tendo uma cobrança de maneira periódica e interajam, se comuniquem no máximo a cada 24 horas. Né? Então, sempre no mesmo local, no mesmo horário, para verificar o que foi feito e o que tem que ser feito nas próximas 24 horas ou até a próxima reunião, melhor dizendo. Né? Talvez seja o termo melhor aplicado aí. Quais as dificuldades? Aí o time se ajuda, né? O próprio time ele se ajuda a verificar aí o andamento entre as pessoas do time e como que uma pessoa pode contribuir com a outra. A Sprint Review, ou a revisão da Sprint, é uma reunião de até 4 horas, é conduzida pelo Product Owner, né, o PO. O PO vai avaliar o que foi concluído, vai verificar se aquilo foi desenvolvido de acordo com o que foi solicitado, se os requisitos foram aplicados naquele produto que está sendo entregue. Então, basicamente, é uma validação de entrega. E a retrospectiva da sprint, uma reunião aí de até 3 horas, né? Essa retrospectiva da sprint, você vai discutir lições aprendidas, o que deu certo, o que deu errado, em termos de gestão, de como as coisas aconteceram, motivação das pessoas, né? O Scrum Master vai tentar conduzir de maneira que as pessoas aprendam cada vez mais o método e apliquem melhor o método na próxima sprint que está por vir. Aqui tem uma ilustração de como as coisas funcionam. Então, como eu coloquei, né, o backlog do produto é o conjunto total de funcionalidades do produto que ainda precisam ser desenvolvidos. Então, vamos imaginar que o produto tem 40 funcionalidades, né? Eu vou fazer uma reunião de planejamento de sprint. Nessa reunião de planejamento de sprint, eu vou definir quais funcionalidades eu consigo encaixar nessa sprint. E uma vez que eu defino, olha, eu tenho capacidade de encaixar 3 funcionalidades nessa sprint. Então, essas 3 funcionalidades passam a ser o backlog da sprint. Né? Você reduz, então, ali o backlog do produto, tira 3 funcionalidades, tira, entre aspas, nessas funcionalidades elas vão ter que estar no produto, mas enfim. Você vai listar aqui as 3 funcionalidades que vai ser desenvolvida nessa sprint. E aí você executa a sprint, fazendo as reuniões diárias, né? Sempre discutindo ali a cada dia o que vai acontecer até a próxima reunião. Então, essa execução da sprint, faz uma reunião de revisão para ver se as coisas estão sendo entregues de acordo com o que foi
solicitado, né, se o produto está de acordo com o que foi solicitado, e aí faz uma reunião de retrospectiva para validar se as pessoas estão conseguindo aplicar o método, quais são as lições aprendidas, o que tem que ser melhorado na próxima sprint, e assim por diante. E aí você tem o valor gerado por essas 3 funcionalidades que você definiu para essa sprint. Então, o seu produto lá de 40 funcionalidades, ele já tem 3 funcionalidades que já foram desenvolvidas nessa sprint. Os métodos ágeis, eles não se aplicam somente a software. É claro que a gente está discutindo aqui desenvolvimento de soluções de software, mas isso é aplicável a tudo. No exemplo que eu coloquei para vocês, o desenvolvimento de um curso, né? No passado, o desenvolvimento de um curso ele era muito mais tradicional. Você sabia exatamente o que deveria ser feito. Hoje, você vai fazer um curso online, você tem muito mais opções, então você precisa testar essas opções. E para testar essas opções, não tem outra maneira senão colocar em prática. Então, você vai experimentar. Então, assim, eu vou experimentar o curso pelo Instagram, vou experimentar o curso via Hotmart, vou experimentar o curso via Telegram, vou experimentar o curso num blog com área restrita, vou experimentar, enfim. Nós temos que experimentar coisas, então você planeja curto, entrega pouco valor, valida esse pouco valor para depois você seguir adiante. Então, o método ágil não é apenas para software. O método ágil é importante para se trabalhar em qualquer tipo de empresa, né? É importante que a gente tenha não apenas as ferramentas aí mais tradicionais de gestão de projetos, mas também as de métodos ágeis na nossa caixa de ferramentas, né? E vai acontecer qualquer coisa, né? Eu estou falando aqui de aula, mas você pode pensar em varejo. O varejo, no passado, ele era um varejo muito mais tradicional. Então, digamos assim, você tinha lá no interior uma determinada cidade, alguém queria abrir uma loja, ela montava lá o seu bazar central na cidade, que vendia de tudo, todo mundo sabia como aquilo funcionava, já tinha um modelo de negócio pré-definido, relativamente conhecido. Agora, hoje, você quer atuar no varejo, você tem N soluções para trabalhar no varejo. N possibilidades de parcerias, N possibilidades de fazer o marketing. Existem muito mais soluções que no passado. E não existe outra maneira senão testar as coisas. Então, você tem que testar. Olha, eu vou testar colocar lá no site, não sei, vou testar colocar meu produto para vender na Americanas, vou testar para colocar meu produto na Amazon, vou testar para vender num site próprio, vou tentar fazer um lançamento do meu produto para vender ali em curto prazo. Enfim, a única maneira é testar. Então, os métodos ágeis, eles estão em todas as empresas, em todos os modelos de negócios. Pessoal, muito obrigado. Vejo vocês no nosso próximo encontro. EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo.